O que ocorre quando o cristão dá o dízimo? Paulo nos afirma dizendo: estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Você observou a relação das coisas que Paulo nos afirma e que não podem nos separar do amor de Deus? Ao mesmo tempo, Paulo nos exorta em Gálatas 5, 3, 4: o que pode nos separar do verdadeiro conhecimento da graça, é quando você quer cumprir a lei no lugar de Cristo para se tornar digno, através do que você faz da bênção de Deus, e isto é impossível porque a lei durou 430 anos desprovando ao homem que nenhum deles conseguiria cumprir. O único que cumpriu a lei foi Cristo, para que através dele, Deus agora pudesse nos abençoar. Se o próprio Deus decretou que a nossa salvação e bênção é através de Cristo, por que você quer consegui-la através da lei? Dá um tempo. Paulo confirma dizendo: e de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça decaístes. Gálatas 5, 3, 4. O que Paulo está dizendo, é que todo aquele que se justifica dizendo que tudo o que conseguiu foi através da lei, ou seja, pelo que fez, este tal está separado de Cristo e da graça decaiu. É justamente o que mais acontece nas igrejas. Ouvimos dizer: irmão, Deus me abençoou porque eu sou um dizimista, sem perceber, este irmãozinho está justificando a bênção que recebeu pela lei, ou melhor por aquilo que fez, e não por aquilo que Cristo fez. Quando você contribui em lei, e não em graça, em vez de ficar debaixo da bênção como nos ensinou o falso sistema, você fica debaixo de maldição. Sabe por que você fica debaixo de maldição? Porque é justamente neste momento, que a pessoa sem perceber está valorizando o que faz, achando que tudo o que consegue é através do seu próprio esforço, que era o meio utilizado na lei, passando a desvalorizar ou esquecendo o que Cristo fez, porque tudo o que somos hoje, e o que temos é porque Cristo conquistou na cruz do Calvário, e é através de Cristo que nós somos abençoados. Diz a palavra de Deus: pois todos quantos são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas 3, 10. Pois, qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2, 10. Porque o mesmo que disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, também ordenou: circuncidai, pois, ao 8º dia. Ora, se você dá o dízimo e não é circuncidado, tornou-se transgressor da lei. Paulo e Tiago estão explicando que no livro da lei existe uma relação de coisas para serem cumpridas, as quais só foram cumpridas por Cristo. Toda pessoa que se mete a cumprir qualquer uma destas coisas da lei, ficará debaixo de maldição, porque terá de cumprir todas elas, e o que você começou terá de terminar. A única saída é estar em Cristo, porque foi o único que cumpriu toda a lei. Se você está nele, você também a cumpriu. O dízimo é uma destas coisas que se encontra na relação do livro da lei. É por isso que o único meio de Deus abençoar o seu povo na lei era através do dízimo, porque Deus abençoava pelo que fazia, e Jesus não havia feito nada por ninguém nessa época, a não ser nos planos eternos de Deus. Quando a pessoa deixava de contribuir segundo a lei, ou seja, dando dízimo, a tendência era cair debaixo de maldição, ou melhor, nas mãos do devorador. É isto que tem ocorrido com todo aquele que contribui em lei, e não entende o porquê. Por não entender, quando um irmãozinho vai mal na situação financeira, a primeira coisa que perguntam é: você é dizimista? Passe a dar o dízimo que Deus o abençoará. Sem perceber, esta pessoa está induzindo o irmãozinho a ficar debaixo de maldição, como está escrito: e de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Gálatas 5, 3. O mesmo se aplica se você se deixar induzir a dizimar pelo meio que se utilizava na lei para ser abençoado, terá de dizimar sempre, caso contrário o devorador levará tudo o que você tem, até que você volte a dizimar, porque o responsável por manter a sua bênção é o dízimo, quando dizimar era justamente o procedimento exclusivo do povo judaico na lei, uma vez que você passou a viver dizimando e não pelo que Cristo fez. Quando você deixa de dizimar, a maldição é certa. Cuidado com o devorador, irmão. Seja dizimista, é o que se ouve na igreja. Para quem conhece a graça, isto é um verdadeiro absurdo, porque se Cristo uniu-se a nós para sempre, tornando-nos um só espírito com ele. 1 Coríntios 6, 17, logo a salvação e a bênção estarão conosco para sempre. Não dependemos do que fazemos ou venhamos deixar de fazer, mas, exclusivamente da fé no que Cristo fez por nós. Porque se é por obra, já não é por graça, como diz Paulo. Romanos 11, 6.
E prossegue: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de conhecermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente, por Deus. 1 Coríntios 2:12. Paulo está explicando que recebemos o Espírito Santo com a finalidade de conhecermos as coisas que nos foram dadas. O verbo está no passado. Pergunto: como nos foram dadas? Através de dízimos? É claro que não, ele nos afirma que recebemos gratuitamente tudo que diz respeito à vida e à piedade, segundo a Pedro 1:3. Qual o propósito e a razão de ter Deus feito isto? É que ninguém se vanglorie na presença de Deus, não havendo absolutamente nada no que pudéssemos fazer, ou que nos qualificasse para sermos abençoados. O povo está tão cego a este respeito, a ponto das pessoas dizerem que são abençoadas porque são dizimistas, anulando assim a graça de Deus. Gálatas 2:21. Ó insensatos! Quem vos enganou? É claro que foi o sistema e a ambição de cada um de serem ricos às custas de sacrifícios. Paulo pergunta: só quero saber de vós, foi por obra que recebestes o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito, agora, por causa do sistema pela carne, que acabareis, voltando a fazer o que os judeus faziam. Será que padecestes tantas coisas em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, bênção, salvação, opera milagres entre vós, acaso faz pelas obras da lei, dízimos ou pelo ouvir com fé? Gálatas 3:2-5. Só o que está faltando é voltar ao sacrifício dos animais, e o sistema não faz isto porque não há nenhum fazendeiro na cidade, caso contrário, já teriam montado uma fazenda com uso de Malaquias 3:10. Será que foi preciso Abraão dizimar para ser abençoado? É claro que não, como está escrito: assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Gálatas 3:6-8. Porque nasceria de Abraão o descendente que através do seu sacrifício nos salvou e abençoou para sempre. O que ocorre com o cristão quando dá o dízimo? Coloca-se debaixo de maldição. Gálatas 3:10, porque terá que dizimar sempre.